Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. 15 horas, cá estamos nós para iniciar então mais um programa. Vamos conhecer uma convidada e uma novidade, porque nós na sexta-feira referimos isso, que íamos ter uma novidade e eis a novidade. Hoje é o dia então de desvendar o que é que vai acontecer aqui logo de início no nosso programa. Pois é, voltamos a receber a Ruth como minha colega apresentadora aqui do programa Conversa de Mulheres. Olá, Cláudia! Obrigada! Olá a todos! É uma alegria e um nervoso miudinho estar aqui de volta, mas é muito bom saber que há muitas coisas boas que não mudam e outras coisas estão muito melhor, mudaram para muito melhor, porque este cenário é espetacular, não é? Uau! Sim, e tudo o resto que ainda está por aí, não é? Que eu acho que lá em casa também já viram, não é? Algumas coisas, ou não? Algumas coisinhas. Ainda não viram tudo? Não, ainda não viram, nós a pormos a mão na massa. Nós? Acho que não nos querem. A mim, pelo menos. Não. Ovos mexidos. Tu sabes fazer comida, não enganas ninguém. Então é uma alegria estar aqui hoje e espero, acredito, desejo do fundo do coração que possamos passar aqui umas boas tardes com aquela frasinha da amena cavaqueira, mas sempre com temas interessantes e todos a aprendermos um bocadinho, porque o saber não ocupa lugar. Não, e hoje vamos aprender, não um bocadinho, mas muito neste mundo da nutrição. Exatamente. Que é sempre aquele mundo que gostamos por um lado e depois do outro lado ficamos assim. É desafiante para a nossa vida. Mas pronto, antes disso, queremos referir as nossas redes sociais. Sim, ora bem. Que nós temos sempre muita informação lá. Então, visite as nossas redes sociais, partilhe. Temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Para além disso, temos o YouTube, algum programa que deseje voltar a ver ou que não tenha tido a oportunidade de assistir, é só ir ao YouTube. Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres e pode aceder a muitos vídeos das nossas convidadas que já passaram aqui no programa. Portanto, agora, quando se vai ao Facebook ou ao Instagram e se descobre lá, eu acho que gostava mesmo de ver esta convidada, precisava de mesmo saber sobre este tema, vai ao YouTube. Para as nossas telespectadoras que nos estão a ver, que já são assim um bocadinho mais, não tão ágeis nestas coisas, pede ao neto, pede ao filho, pede para já deixar lá no telemóvel marcado e fica logo mais fácil. Um atalho. E depois vai lá ver e aprender no instante. E subscreva. Exatamente. Para alguma novidade, algum vídeo que apareça, é só clicar e assim assiste logo. Está sempre informada. Pois é. É isso, muito bem. E pronto, boas novidades. Isto é só novidades, isto é só... Temos aqui a nossa apresentadora que está de regresso, as nossas redes sociais e agora temos de apresentar então a nossa querida estrela convidada do nosso programa de hoje. Exatamente, é verdade. Temos connosco a Sara Sá. Boa tarde. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, quem é... O que é que a Sara vem aqui falar? Eu hoje venho falar-vos um pouco sobre o que é, de facto, a obesidade, falar-vos um pouco também sobre algumas estratégias para vocês e para quem está lá em casa connosco, claro. Muito bem. A obesidade, que é uma coisa que afeta imensas pessoas, não é? Exatamente. Nós temos perto de 2 mil milhões de pessoas no mundo que sofrem de excesso de peso ou obesidade. E sabemos nós que esta é uma doença que podemos já chamar uma epidemia global, que depois acarreta muitos outros riscos e está associada a uma menor qualidade de vida e a uma maior mortalidade. Por isso, sim, é um assunto de facto sério que nunca nos devemos cansar de falar e nunca é demais voltarmos a falar sobre ele, voltarmos a falar sobre os seus fatores de risco e sobre como é que a devemos prevenir. E vimos agora estamos a sair de uma pandemia em que tantos cuidados teve e, claro, falámos aqui, mas as pessoas às vezes não dão muita atenção a isto da obesidade, não é? Do que é isto, é o que nós vamos falar e que às vezes isto começa de pequenino e não é só para algumas pessoas, não é? Verdade. Isto é uma epidemia que tem vindo a crescer nos últimos anos, nas últimas 4, 5 décadas, desde a Revolução Industrial, desde do trabalho... Não tem nada a ver com quando eu nasci. Não. 5 décadas. Foi coincidência. Os números, de facto, têm vindo a crescer e as avaliações que se fazem mostram-nos que a subida é constante. Não conseguimos encontrar
nas últimas análises, nenhum país em que os números da obesidade tenham descido nos últimos anos. Os números vêm constantemente a subir, a galopar. E com a pandemia, com confinamentos, só piorou, não é? Exatamente. As pessoas em casa. Exatamente. Tivemos, felizmente, muitos bons hábitos a ser iniciados, nomeadamente a prática de atividade física. É verdade. Muita gente que descobriu no meio do caos. Podia sair de casa. Também. Fazer uma corridinha, vá, deixem-me ir. Também. Então o pessoal arranjou essa desculpa. Mas já ouvi desculpas tão pouco saudáveis. Exatamente, tão saudável, não é? Vou aqui ficar a fazer um bolinho, pronto. Mas é verdade, não é? As pessoas precisavam... de um aconchego. Exato. Mas eu acho que também foi um bocadinho isto. As pessoas iam para caminhar porque estavam muito dentro de casa e acho que acabaram por ganhar o bichinho, que costuma ser o gosto, não é? Sim. E muitas delas, felizmente, mantiveram esse hábito e mantêm ainda, e espero que seja para continuarem. Por isso, foi um lado, menos positivo numa situação menos boa, sim. Então, e vamos conhecer a Sara. Sara é de onde? Conta-nos assim um bocadinho acerca de si. Eu sou nutricionista. Sou nutricionista há 9 anos. Há 9 anos que eu trabalho na prática clínica. Sempre trabalhei em contexto de consulta e as minhas consultas são essencialmente viradas para o controle de peso e para a melhoria da composição corporal. Já trabalhei em vários distritos deste país, já percorri a Zona Norte toda. Neste momento trabalho em Beja, no ginásio BeLife Fitness, desde há mais de 2 anos. E lá acompanho essencialmente atletas, profissionais, recreativos e tenho, felizmente, bastantes casos de sucesso, de perda de peso, casos que começaram com excesso de peso, outros casos que começaram com obesidade e, felizmente, estamos a dar passos muito felizes dentro daquele espaço. Descreve-se, na sua biografia, pequena biografia que tem, descreve-se como uma nutricionista de profissão e coração. O que é que isso quer dizer? Verdade, porque eu sou muito feliz na minha profissão. Eu gosto muito da minha vida pessoal e gosto muito de trabalhar no contexto em que trabalho e de dar as consultas que eu dou. Então, sim, eu posso dizer que eu tenho o meu coração em casa na minha vida pessoal e tenho o meu coração no trabalho dentro das minhas consultas. E foi sempre uma área que gostou, que teve muito interesse? Sempre. Quando decidi, ou quando chegou o momento de tomar a decisão sobre qual área pela qual deveria estudar, não é, enverdar no ensino superior, eu pendi para a psicologia, pendi para o desporto e pendi para a nutrição. E sou muito grata à decisão que tomei, às influências que também tive à minha volta, que as influências pesam sempre nas nossas decisões também, por ter decidido pela nutrição, porque de facto o que eu queria era poder ajudar, era poder cuidar da saúde e poder cuidar do bem-estar de quem me procurasse. Eu ambicionava isso, que as pessoas me procurassem e que eu pudesse acrescentar algo de bom. E, de facto, com a nutrição eu consigo isso. É feliz. E vê esses resultados e essa alegria nas pessoas, não é? Isso deve ser recompensador. Sim, a alegria deles é a minha alegria também. E os bons resultados deles, claro que são os meus bons resultados. E no final de um dia, apesar de nós dizermos e ouvirmos muitas vezes dizer que nós devemos separar bem o trabalho da vida pessoal, quando o meu dia corre bem, o meu dia correr bem, é eu receber pessoas felizes, motivadas, a fazer processos bons, eu vou para casa mais feliz. E quando, porventura, existem dias menos positivos que também acontecem, isso também pesa na minha vida, porque a minha vida profissional e os resultados e a vida de quem me procura também faz parte de mim, da minha vida, claro que sim, sem dúvida. E daí o sucesso, não é? Porque quando envolvemos o coração em alguma coisa... Eu acredito que sim. Do outro lado também recebemos o coração das pessoas e isso tudo. Eu acredito que sim. E então, falando disto da obesidade, o que é isto da obesidade? O que é isto da obesidade? Nós associamos, assumo eu, muitas vezes a obesidade só a muito peso. Mas, na realidade, a definição de obesidade é a acumulação de gordura em excesso e, muitas vezes, desproporcionada, que pode levar a outros problemas de saúde. Não é simplesmente uma relação de peso com a altura, é sim a quantidade de gordura que o indivíduo pode acumular no seu corpo. E no caso da obesidade, é então uma doença em que esse acúmulo de gordura acontece em grande quantidade. E essa gordura depois leva ao desenvolvimento de outros problemas de saúde,
associados a esta primeira doença. Estava a falar que não tem só a ver com o peso e a altura, porque há pessoas, há aqueles chamados falsos magros, não é? Isso. Falsos magros. Isso, e existe, nós até temos a obesidade saudável também. Podemos falar já dos dois contextos. Essa eu não conhecia. Que nós não podemos dizer. Tem que se vir para aqui e vir aprender essas coisas. Os falsos magros, sim, são aquelas pessoas que parecem magras, mas na realidade, como estava a falar, têm ali mais gordura do que seria suposto ou desejável. Exatamente. E se falarmos nesta obesidade saudável, que não podemos levar à letra, não é? Esta claro. expressão, é o quê? Nós conhecemos aquela estrutura tipo pera e conhecemos a estrutura tipo maçã. A estrutura tipo maçã é quando... Pera, maçã. Isso. Okay. Acumulação de gordura essencialmente na zona abdominal e acumulação de gordura mais predominante na anca. Habitualmente, quando a gordura se acumula predominantemente na zona dos flancos da anca, podemos ter perante nós um obeso saudável, sendo que, por favor, não levem esta expressão à letra. Sim? Explique-me bem isso. Porque eu acho que temos aqui dois casos de urina. Então, porquê? Porque a gordura na cavidade abdominal acaba por ser uma gordura muito mais perigosa, uma gordura muito mais associada à inflamação e uma gordura muito mais associada a outras doenças secundárias que decorrem da obesidade. Enquanto que a gordura na anca, nos flancos, pode até ser, principalmente nos casos das mulheres, protetora, no que toca à produção e à manutenção de bons níveis de hormonas. Do outro lado, temos os falsos magros, que por vezes nos parecem magros e que têm dentro da cavidade abdominal uma quantidade de gordura muito elevada, muitas vezes muito mais alta do que uma pessoa que aparentemente tem mais gordura acumulada. Ou seja, uma pessoa mais volumosa. Onde é que ela guarda a gordura, se é magra? Sim, dentro da cavidade abdominal, lá bem compactadinha, a fazer tudo aquilo que nós não queremos que a gordura nos faça. Ainda não teve filhos e aquilo não alargou e não fez... Eu acho que é disso. E por isso a pessoa pode saber isso? Só nas balanças, nutricionista, como é que a pessoa pode... Se calhar alguém que nos está a ver ou a ouvir, não é? Como é que... será que... Nós usamos em muitos... Qual é o seu caso? Eu sei qual é, não quero falar sobre isso. Não vamos falar sobre nós. Para começar logo hoje sobre estas coisas, meu Deus. Não vamos falar sobre nós. Exato. Então, como é que podemos saber se esta gordura, vá lá, é mais saudável, é menos saudável? Como é que a pessoa pode ter essa noção, não é? Não é só o peso. Sim, a maioria de nós nutricionistas usa as chamadas balanças de bioimpedância, que são balanças que emitem uma ligeira corrente elétrica e que acabam por estimar os valores, as quantidades de gordura e nas diferentes partes, nas diferentes secções do corpo. Mais interessante do que isso é nós avaliarmos pregas de gordura com um equipamento a que chamamos adipómetro, tirar perímetros e depois fazer uma correlação com o volume, com o perímetro abdominal, da circunferência da cintura e com essa prega. Se nós tivermos uma circunferência da cintura alta e tivermos uma prega baixa, ou seja, uma gordura debaixo da pele, uma gordura subcutânea em pouca quantidade, nós podemos daí estimar e prever que existe dentro da cavidade abdominal uma grande acumulação de gordura. E então essa pode ser uma pessoa que aparentemente não tem muita gordura, mas que lá por dentro faz. E essa por dentro é pior do que a outra que aparece nas coisas. Exatamente. Pronto. Em relação ao... Quando é que a pessoa pode achar que está a entrar na obesidade? Porque há o excesso de peso, sim, mas nem todo... Quando chegamos a um peso, não quer dizer que já estamos obesos, certo? Certo. Então, quando é que a pessoa sabe que já está a entrar no nível da obesidade? Existe uma escala ou uma conta muito simples que nós usamos, mas que não podemos usar aquele valor sem associarmos à quantidade de gordura do corpo. Existe o chamado IMC, Índice de Massa Corporal, que é uma relação entre o peso, a altura, nós fazemos umas continhas e quando esse valor ultrapassa, no caso, o 30, e para quem está lá em casa se quiser fazer a conta, nós colocamos o peso em quilos, dividimos pela altura em metros ao quadrado e vai-nos dar um resultado.
Quando esse valor nos dá um 30 ou um valor superior a 30 e quando nós, de acordo com a nossa faixa etária, estamos com uma quantidade de gordura superior à considerada saudável para nós, então nós podemos considerar que estamos na obesidade. Convém termos sempre em atenção estes dois fatores, tanto a relação peso-altura quanto a quantidade de gordura. No ginásio, por exemplo, eu tenho muitos atletas com uma relação peso-altura muito elevada, que não são obesos porque têm uma percentagem de gordura baixa. Pelo contrário, exatamente. Pelo contrário, temos pessoas magras que têm uma percentagem de gordura elevada, os tais falsos magros. Então é sempre importante termos em atenção estes dois valores. Mas podemos então calcular o IMC, se este nos der um valor de 30 ou superior e a percentagem de gordura, de acordo com o nosso género e a nossa faixa etária, também se encontrar num valor alto, então sim, nós estamos na obesidade. Está a falar da faixa etária, quer dizer que também varia de alguma maneira ao longo dos anos. Exatamente, os nossos bebés são fofinhos e gordinhos e eles precisam de ser assim, eles precisam ter uma quantidade de gordura elevada. Um bebê magro não é exatamente. Mas é os falsos magros. Não, eu acho que não tem essa descrição, não é? Não. E à medida que vamos então crescendo, é suposto que a percentagem de gordura vá reduzindo e a partir de determinada altura é natural que ela aumente ligeiramente e não precisamos de considerar ou não consideramos doença quando isso acontece. E então, já vimos aqui que a obesidade, será que é só para quem não tem cuidado com a alimentação? Há uma predisposição para a obesidade ou não? Sim. Existe alguma predisposição. Nós podemos falar em algumas das causas da obesidade. Essencialmente, o ambiente é o causador da obesidade, mas não podemos deixar de fora também os fatores genéticos. Existem, de facto, uma percentagem muito pequena da população que tem uma maior predisposição. Ora porque têm em si genes associados à obesidade que estão mais ativados, ora porque têm, de facto, aquilo que chamamos o metabolismo, não é? Tendencialmente mais poupador, sendo que, essencialmente, o ambiente é a causa da obesidade ou da boa manutenção de um peso saudável e de uma percentagem de gordura saudável. Nós fazemos muitas vezes aqui criamos uma imagem. O gene nós associamos à arma e o ambiente nós associamos ao gatilho. Então nós podemos até ter uma tendência genética para sermos obesos. Se o ambiente for propício, de facto a arma vai disparar. Se o ambiente for protetor, aquele gene não tem que ser ativado e aquele gene não tem que dominar e então determinar a minha composição corporal e o peso que eu vou manter ao longo da vida. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar a si, ou seja, uma pessoa que nasce com essa predisposição, tipo, é quase uma fatalidade, vai ter que ser obeso. Não é assim, não é? Não é assim. O ambiente, sem dúvida, que determina numa boa percentagem da população. E deixo aqui salvaguardada uma pequena percentagem de algumas doenças metabólicas muito graves, está bem? Que praticamente não temos saída, não temos escapatória. Para a maioria da população dita saudável, que pode ter ali alguma predisposição, consegue fazer um controle, uma boa manutenção de um peso e de um percentual de gordura saudável se o ambiente trabalhar para isso. E pelo ambiente falamos de atividade física, seja ela planeada ou não planeada, falamos do exercício físico em contexto de ginásio, em contexto de atividades ao ar livre, de grupo ou individuais. Falamos daquelas atividades do dia-a-dia que são muitas vezes menosprezadas, como subir umas escadas no lugar de usar um elevador. Eu agora subo as minhas escadas, eu moro no 7º andar. Eu sempre subi as minhas escadas. 8 andares. Sempre. É excelente. 8 andares. E quando eu me esqueço, o meu filho, mãe, hoje não vais fazer o teu exercício. Mas é só isso que eu faço, tenho que melhorar. Mas pronto, já me sinto... Já é qualquer coisa. Depois das férias já vim quase... Já não consigo subir isto outra vez, mas agora vou... Voltar a retomar o ótimo Não, eu já retomei, só que eu chego lá acima muito cansada, porque não estou nisso. Depois vai-se deitar. Não. Normalmente não consigo, quando chego a casa, ir-me deitar. Só se for já muito à noite e aí também já não me apetece subir escadas. Mas pronto, queria-lhe fazer só outra pergunta antes de irmos... desculpa. Eu sou esta pessoa, não é? Falo muito. O que é que tu queres perguntar? Eu vou perguntar uma coisa, está bem? Diz. Essas pessoas que já têm tendência têm que ter muito mais cuidados do que uma pessoa que, pronto, engorda, mas não com tanta facilidade. Quais são os cuidados que ela tem que ter? Sim.
precisa de ter mais atenção às opções e às quantidades. O que acontece muitas vezes... Tem de passar fome. Por vezes. Isto é muito duro de se dizer, mas sim, por vezes é necessário sentir fome. O que nós sabemos é que uma pessoa com uma tendência genética à obesidade e uma pessoa sem essa tendência genética à obesidade, a pessoa que tem a tendência tem que empregar mais energia na prática da atividade física. Tem que fazer uma redução maior do seu consumo energético, da quantidade de alimentos que ingere. E como vai comer menos, necessariamente precisa de atentar mais à qualidade desses alimentos para conseguir ter uma vida saudável. Então, é possível. Se é fácil, não. Mas é possível, sim. E o que eu ia perguntar, porque temos alguns vídeos para ver que eu acho que vão ajudar a responder a todas estas perguntas e tem algumas estratégias de prevenção, é quando é que a pessoa tem que começar a ter cuidado? Porquê? Por causa das crianças. Será que já é necessário ter cuidado com as crianças? Eu acho que já toda a gente sabe a resposta a esta pergunta, mas quando é que a pessoa deve começar a ter esta atenção com uma criança, com um bebê, com... A mulher quando está grávida. Começa logo atrás. Começa no útero. Quando nós falamos dos fatores que influenciam ou que podem ser causadores da obesidade, não é? Falamos da genética, falamos do ambiente. E dentro do ambiente nós temos logo o ambiente intrauterino. O comportamento da mulher grávida pode influenciar a vida ou a expressão genética do seu filho. Portanto, às vezes o facto do filho ser guloso porque a mãe é gulosa... Sim, pode existir. Não pode tem existir. A ver com os genes, tem a ver com o que é que se comeu na gravidez. Pode existir. Isso explica muita coisa. Pode existir. Nós temos o lado, creio que um exemplo mais feliz sobre essa determinação de também gostos. É feliz. Sim, depois ele nasce com a genética do pai e está tudo bem. Está a ver, é feliz. Mas temos, por exemplo, as mulheres que consomem alimentos de sabor muito forte ao longo da gravidez. Por exemplo, o alho, não é? Que tem um sabor muito forte. Depois, durante o período de amamentação e mesmo durante o período de introdução alimentar na criança, a criança vai estar já muito mais desperta ao sabor do alho e vai até gostar do leite com sabor a alho, ou quando fizer a introdução alimentar vai apreciar mais a comida com sabor a alho, porque durante a gestação, durante o período em que esteve ainda dentro da barriga da sua mãe, foi exposto a esse aroma e a esse sabor. Então, sim, o ambiente uterino já predispõe a criança a gostar mais de um ou de outro tipo de alimentos e o comportamento também pode já induzir algumas alterações. Por acaso nunca pensei nisso, pensei sempre só naquele facto da mãe ter cuidado para não engordar muito, porque na gravidez a pessoa já engorda um bocadinho ou muito, conforme cada um, mas sempre neste cuidado, nunca pensei nesse lado de atenção que o que eu estou a comer já estou aqui a educar, entre aspas, o meu filho, o que estilo de comida é que, portanto, se há grávidas a verem-nos que estão em baixa, estão de baixa, já porque precisam ter cuidado, já sabem, cuidado com o que comem, porque já estão a educar os seus filhotes. Tadinhas, isso é coisa que se diga na gravidez. Porque custa, não é? Porque custa. Eu gosto muito mais de começar os acompanhamentos com grávidas antes das mulheres estarem grávidas. Isto é um conselho lá para casa também. Sim. Sim. É importante nós fazermos uma adaptação dos nossos hábitos ainda antes da conceição, para que depois o período da gravidez seja mais tranquilo, mais saudável, para que não precisemos ter esse tipo de pressões e de ansiedades em cima de nós. Uma das coisas saudáveis comer a sopa e na gravidez não conseguia tocar na sopa. Era sopa, era uma coisa, esquece, nenhuma sopa. E eu até gosto de sopa. Mas pronto, não ajudou. Se calhar não foi só culpa da mãe. Vá. Temos uns vídeos para ver, não é? Vamos vendo comentando. Não sei se a doutora quer dizer alguma coisa antes. A Sara quer dizer alguma coisa antes? Não podemos avançar. Podemos ver já um vídeo? Então lancemos o primeiro vídeo desta tarde. Quantas refeições devo fazer para conseguir emagrecer? Ora, deves fazer entre 3 e 6 refeições.
Isto de acordo com a rotina, de acordo com as preferências e com os hábitos de cada um. Mas mais importante do que fazer 3, 4, 5 ou 6 refeições é o jejum que se faz entre elas. Sempre que ingerimos calorias provenientes de alimentos ou de bebidas, estamos a sinalizar ao corpo de que não existe necessidade de recorrer às reservas de gordura para produzir energia. Então, se o consumo alimentar for muito frequente ao longo do dia, não nos sobra espaço para recorrer a essas reservas de gordura. Logo, não nos sobra tempo para emagrecer. Então, define bem o número de refeições que queres fazer ao longo do teu dia e limita-te a comer no horário dessas mesmas refeições. Entre elas, ingere infusões, água, bebidas sem açúcar que te aconcheguem. Para qualquer outra dúvida que ainda tenha ficado, estou deste lado para te poder ajudar. Sara, o que é que nos quer dizer sobre isto? 3 a 6 parece uma diferença muito grande. 3 é quase comer assim muitas horas passadas, 6 é muito. Sim. Mas não é almoços. Não é assim, não são 6 almoços. Não sei, se calhar alguns têm fome para isso, não sei. Eu acredito que este tema seja interessante para muitos dos que nos estão a ver, porque existe muito aquele mito de que temos que comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo fica lento, senão eu depois vou absorver mais do que se comesse mais regularmente. Sim. Então, porque este número de 3 a 6? Mais do ponto de vista da estratégia da manutenção da massa muscular. Nós, quando queremos perder peso, queremos perder tecido gordo. E do ponto de vista da manutenção daquele tecido que nós queremos manter, tanto para que o nosso corpo funcione bem, para que nós nos sintamos tão cansados, quanto para que o nosso corpo fique mais bonito, este mínimo de 3 refeições é interessante. O máximo das 6 vai por uma questão mais pessoal, vai por uma questão mais de rotina. Se quem nos procura tem hábito de fazer refeições regulares, então se nós... snackzinhos, não é? De vez em quando. Exatamente, nós podemos mantê-los, ou então podemos criar umas refeições maiores, não 3 almoços, mas 3 refeições maiores, se calhar mais prazerosas para a pessoa, e o resultado acaba por ser o mesmo. O que é importante entre 3, 4 ou 5 refeições, para além de nós termos momentos de consumo e momentos de jejum, então, é o balanço energético. Se o nosso objetivo for perder peso, nós temos que garantir que vamos ingerir menos energia do que aquela que nós gastamos. E essa energia pode ser distribuída por 3, por 4, por 5 ou por 6 refeições. Desde que esse desequilíbrio entre consumo e gasto esteja criado, está tudo certo. E inserindo aqui uma questão sobre sumos detox. Quando é que devem ser consumidos? Várias vezes ao dia? Há uma altura certa? Não aconselha. Aconselha, não aconselha também? Não aconselhar, exato. Não aconselho. Evelyn, eu vi logo. Nos pesos. Coitadinha. A expressão, a linguagem corporal disse logo. Esta não era a pergunta. Então, não aconselho, mas também não desaconselho, desde que integrados num regime variado. Tá bem? O que é que eu não aconselho? Não aconselho que se passem 7 dias a fazer apenas e só sumos detox. Não pode ser vários dias. Pronto. Agora, pode ser uma estratégia pontual para nós fazermos aquilo que chamamos de ciclar calorias. Por exemplo, um dia ingerimos mais, outro dia ingerimos menos, e no dia em que ingerimos menos, os batidos podem ser podem ser uma estratégia. Tá bem? Okay. Não a única estratégia, mas uma estratégia dentro de um processo de emagrecimento. Sim, pode ser. Se eu tomo a iniciativa de o recomendar, não. Se quem me procura gostar de fazer, já tiver tido uma experiência passada positiva, se tiver uma curiosidade muito aguçada e estiver muito motivado para experimentar, eu posso integrar no processo e no regime alimentar e definir ali quando e quanto. Agora, por um período de longo tempo e com uma única estratégia para perder peso, não. Por isso, em que momentos?
Podemos substituir o hábito de um snack maior por um batido detox. Podemos, no lugar de uma sopa para quem não aprecia, introduzir um batido detox antes de uma refeição principal. Okay. Podem ser estratégias, sim, a aplicar, a ter em conta. Não como única estratégia, mas integrada no processo, sim. Portanto, sumos detox, só ali se der, porque há pessoas que gostam daquilo de... Há uns que gostam de cozinhar e de comer, mastigar, esta coisa toda, não é? E há outros que acham aquela praticidade de faz aqui, junta aqui, já está, já tenho isto, e é a minha refeição, e até dá jeito para um almoço ou para um jantar, depende das pessoas. Verdade. Daí a pergunta, não é? Verdade, sim, e assim pontualmente eles podem de facto ser usados, seja um batido detox, seja um batido usado até com outro tipo de substâncias, com algum suplemento. Pontualmente, digamos que tudo, desde que caiba na estratégia da pessoa, pode ser usado. Muito bem. E assim passamos ao próximo vídeo. Não posso ingerir gordura nenhuma se o meu objetivo é emagrecer? A gordura é essencial à manutenção da vida. Entre outras ações, a gordura entra na produção de hormonas, nomeadamente as hormonas sexuais, a progesterona, o estrogênio e a testosterona. Sem a presença de gordura, a produção das hormonas pode ficar comprometida e desencadear um desequilíbrio hormonal. E um desequilíbrio hormonal, sim, pode comprometer o emagrecimento. É importante dizer também que a gordura corporal não é a gordura que nós ingerimos através da alimentação. É mais fácil para o nosso corpo formar gordura através do açúcar ingerido do que através da gordura. Contudo, como é do conhecimento da maioria, a gordura é um macronutriente mais calórico. Ele oferece-nos 9 quilocalorias por cada grama. Então, claro que sim, o seu consumo precisa de ser moderado, mas não eliminado. Dá preferência às gorduras boas, às gorduras saudáveis. Não as elimines de todo da tua alimentação. Se restarem dúvidas sobre este tema, fala comigo. Terei todo o gosto em falar-te um pouco mais sobre este tema. Quando ouvimos a palavra gordura, ficamos, não pode ser. Mas a Sara refere que é importante. Sim, como acabamos de ouvir, as gorduras são essenciais para a produção de algumas pecinhas que circulam dentro de nós, nomeadamente algumas hormonas. Então, sim, o seu consumo é importante. Moderado, de acordo com a estratégia, nos casos em maior quantidade, noutros em menor, até porque existem aquelas abordagens chamadas da low fat, em que nós levamos o consumo de gordura a quase que um mínimo possível, e depois existem as estratégias chamadas das low carb, em que reduzimos mais o consumo de farináceos, o consumo de frutas, e podemos aí aumentar um pouco este consumo. Mas sim, moderadamente, elas acabam por ter sempre um papel e acabamos por precisar sempre de algumas delas. Se não for de outra forma, suplementadas, pode fazer sentido também. As mulheres em especial, as gorduras são especialmente importantes para as mulheres, verdade? Verdade, para essa produção hormonal, para a manutenção de um ambiente uterino saudável, favorável à gestação, se assim for a vontade da mulher, mas no geral para homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, o consumo de gorduras, daquelas que nós chamamos as saudáveis, ou se falarmos das essenciais, no caso dos ômegas, é importante para todos, ok? Faz falta para todos, faz sentido a sua presença para todos. Que alimentos é que estamos a falar que podem ter estas gorduras saudáveis? As boas. Só falamos coisas boas aqui. Podemos falar em proteína animal, no caso do peixe do salmão, da cavala. Podemos pensar em opções vegetais, no caso do abacate, das sementes, dos oleaginosos, as nozes, as amêndoas, as avelãs. E é interessante
que a distribuição de consumo seja feita, ou seja, não vamos pensar, eu como oleaginosas, eu como muitas amêndoas, não preciso de salmão, não preciso de abacate, não, o tipo de gorduras é diferente de um para o outro. Então é interessante que haja aqui alguma variedade, que haja um pouco de consumo, que pelo menos ao longo da semana passemos por todos eles. O abacate ainda não passo por ele muito. Eu não gosto de abacate. Bem temperado, integrado num batido. Olha. Pode ser mais fácil. Numa salada, em pedacinhos, esmagado, num dip. Eu não pronuncio, porque eu nem tenho a certeza se alguma vez eu comi assim abacate, mesmo de comer seriamente abacate. Sim. É uma maravilha, mas agora o abacate é tipo um super alimento. Está na moda. Está mesmo na moda. Está na moda, tem que se comer abacate, toda a gente come abacate. É muito bom. Não existe nenhum alimento obrigatório, mas este, de facto é um alimento interessante. É um alimento que é muito completo. Nós vamos já agora a seguir ver um vídeo, não é? Sim. E sobre o que é que fala este vídeo, sabes? Então... vamos ver. Ok. Por que é tão importante a mastigação? A mastigação é o primeiro passo da digestão. A digestão inicia-se na boca, sob a ação mecânica dos dentes e sob a ação enzimática da saliva. É muito importante que haja uma mastigação eficiente para que haja uma digestão confortável, uma boa absorção de nutrientes e um funcionamento intestinal regular. A mastigação é também promotora de saciedade. Contudo, não raras vezes fazemos refeições sob a distração de equipamentos como os telemóveis e as televisões, reduzindo o nosso foco, a nossa atenção e com consequência da redução da saciedade com essa refeição. Então, é importante que façamos as nossas refeições num local tranquilo, que demos sempre preferência a refeições de talheres, às refeições de pão e que promovamos uma boa mastigação de pequenas quantidades de alimento de cada vez. Vamos então promover uma mastigação eficiente para uma maior saciedade. Se queres saber mais sobre este tema, entra em contacto comigo, que terei todo o gosto em falar mais sobre ele. Estavas a dizer alguma coisa, Cláudia? Ela estava, mas ela não quer dizer. Mas é muito importante isto de a pessoa às vezes, há bocado falávamos que a pessoa tinha que passar fome. Às vezes tinha que passar fome, era uma verdade nua e crua para se dizer. Mas muitas vezes a pessoa simplesmente nem sequer está atenta a que comeu, não é? Exatamente. Nós precisamos de tirar, em processos então de emagrecimento, quando nós estamos a comer menos do que aquilo de que nós precisamos, é natural que essa fome apareça. E nós precisamos de ser mais eficientes possível na escolha das nossas opções alimentares, tanto na escolha dos alimentos quanto na apresentação desses alimentos. Então, os alimentos que promovam, que no fundo que sejam mais trabalhosos a mastigar, não é? Ali até estarem prontos para engolir, são mais interessantes porque durante o processo de mastigação já há a ativação ali do nosso centro de saciedade, de prazer, já começa a chegar alguma chamada de que, algum sinal, aliás, de que está a chegar comida. Então, selecionar bem, selecionar tanto as opções, depois existem uns alimentos que saciam mais do que outros, e promover a mastigação é de facto uma estratégia a ter em conta durante estas fases da vida em que o objetivo é perder peso. É uma das razões pelas quais eu não sou uma defensora a todo o momento dos batidos, dos detox ou outros, justamente porque nós perdemos ali uma vantagem da refeição, que é a mastigação, e a mastigação também contribui logo para a saciedade. Por outro lado,
É em momentos em que temos pouco tempo para comer, é em momentos em que dá jeito, como estávamos a falar há pouco, o batido de facto pode fazer mais sentido até para prevenirmos algum tipo de desconforto. Uma desculpa e uma porcaria, porque não gosto de chamar à comida porcaria, não é? Porque há quem não tenha a comer, mas comer uma porcaria por ali, como aqui uma coisinha só, e ao menos o batido é aquilo que sabíamos. E vamos continuar, porque temos aqui vários vídeos para ver e o tempo não está a correr a nosso valor. Importantes. Exatamente. Vamos Next. Lá. Mais. Qual o interesse das fibras no emagrecimento? As fibras alimentares são substâncias vegetais resistentes à digestão, ou seja, o nosso corpo não consegue tirar energia, calorias das fibras. Os alimentos ricos em fibra dão mais trabalho a mastigar, ficam mais tempo no estômago, logo promovem muito mais saciedade, levam-te a querer ingerir menos alimento, logo a querer ingerir menos calorias. Mas mais interessante do que isto, as fibras reduzem a absorção de gordura. Vou dar um exemplo. Um hambúrguer com muitos molhos num pão típico de hambúrguer e o mesmo hambúrguer com os mesmos molhos, mas num pão de mistura com uma salada. Tu vais absorver mais gordura nesta situação do que nesta, apesar de estares a consumir a mesma quantidade. É interessante, não é? Nem sempre na nutrição 1 mais 1 é igual a 2. Mas então, onde é que tu vais encontrar estas fibras? Nos cereais integrais, nas leguminosas, nas sementes, nos farelos. Elas estão muito espalhadas para além dos vegetais e das frutas pelas tuas opções alimentares. É muito fácil atingires a tua necessidade de fibra, também é muito fácil tu ultrapassares essa quantidade. Por isso, atenção e cautela. Se precisares de ajuda para saber qual a quantidade necessária para ti, eu estou deste lado. No que toca ao consumo de fibras, como em quase tudo na vida, no equilíbrio é que está o segredo. Fibras. Sim ou não? Sempre. Sempre. Pronto. Então saciam mais tempo, não é? Saciam por mais tempo, ocupam espaço e não oferecem as tais calorias, a tal gestão que nós temos que fazer, não é? Temos que ingerir menos calorias. Se nós ingerimos algo que ocupa espaço, dá saciedade, retarda o esvaziamento, ou seja, faz com que a digestão se prolongue por mais tempo, não com desconforto, mas aumenta o período de saciedade da refeição, promove ou estimula o bom funcionamento do trânsito intestinal, promove a saúde da microbiota intestinal. Só vantagens, por isso fibra sempre. Onde é que podemos encontrar as fibras? As fibras em alimentos vegetais. Por isso, as leguminosas, grão, feijão, ervilha, lentilha, são riquíssimas em fibras. As sementes de que falamos há pouco, pelo seu teor de gordura, são também interessantes fontes. Os grãos integrais em geral. Por isso podemos falar do trigo, do centeio, a aveia tem uma excelente fibra e uma fibra que depois, para além de todas estas vantagens da saciedade, do estímulo do bom funcionamento intestinal, de servir como alimento para a microbiota, também está associado a níveis de colesterol no sangue mais saudáveis. Por isso, grãos integrais, leguminosas e sementes. Os legumes, as frutas, claro que sim, também são excelentes fontes. E, mais uma vez, variar, consumir um pouco de todos eles é importante. Por que motivo? O tipo de fibras é diferente. Nós podemos dividir as fibras em 2 grandes grupos, solúveis e insolúveis. E apenas de uma delas, se consumirmos apenas de uma delas, aliás, não conseguimos tirar o máximo proveito da fibra. Por isso, variedade e consumo regular. Muito bem. Temos agora um vídeo que eu gosto particularmente. Do sono. Estragaste a surpresa. Surpresa! Surpresa! Vamos ver o que é que isto tem a ver. Qual a influência do sono no processo de emagrecimento? Ora, o sono é um dos pilares fundamentais da vida saudável e do processo de emagrecimento também.
Sabe-se que os distúrbios de sono, seja a falta de horas de sono, seja a falta de qualidade nesse sono, leva a alterações metabólicas que dificultam a manutenção do peso, como por exemplo alterações no metabolismo da insulina, da grelina e da leptina, que levam a um aumento da fome e a uma diminuição da saciedade ao longo de todo o dia. Mas como o que comemos influencia em tudo na nossa vida, no que toca à qualidade do sono não é diferente. Então, perto da hora de dormir, devemos evitar alimentos muito picantes, refeições muito volumosas, bebidas com álcool, bebidas com cafeína. Por outro lado, devemos privilegiar alimentos ricos em triptofano, que entra na produção da melatonina, a hormona do sono. E são eles, por exemplo, a carne branca, o peixe, os oleaginosos. E devemos privilegiar também alimentos ricos em cálcio, magnésio e B6. A banana, o leite e os seus derivados são alguns exemplos. Então, é verdade que o copinho de leite quente antes de dormir aconchega, beneficia o teu sono e ajudar-te-á também no teu processo de perda de peso. Se precisares de saber mais sobre isto, fala comigo. O copinho de leite torna a sua noite mais aconchegante. Se gostares de leite. Gosto. Gostas? Sim. Pronto. Eu também gosto, com chocolate. Com mel, Portanto, mas não são esses, não é esse leite. É leite. Também é uma opção. Moderadamente enquadrado no dia. Sim. Que é chocolate? Sim. 70%. Uma colherinha de chocolate. Não, mas eu e o leite com chocolate temos uma relação assim. Ou é séria ou é melhor estarmos afastados. Portanto, eu prefiro não... Só me aproximo de leite com chocolate em alturas muito especiais. Eu gosto muito de leite com chocolate, portanto, mantemos-nos assim. E não preciso do copinho de leite para dormir. Mas estávamos a falar do sono, que é muito, muito importante. A pessoa para emagrecer, para manter o peso, tem que dormir bem. Sim, é importante porque nós sabemos que quando não há este tempo de repouso, quando não há este tempo para fazermos o restart, para nos prepararmos para um novo dia, o autocontrolo, a capacidade de dizer que não às vontades, a capacidade de expressar a nossa atenção quando vem aquela vontade de comer algo, fica reduzida. Então, sim, ter uma boa noite de sono, garantir o número mínimo de horas necessário, ali entre as 7 e 8 para adultos e de boa qualidade, é muito, muito importante. Mas pegando nesse tema, agora tenho que repescar. Tenho que repescar. O tema do ou está presente à vontade ou então prefiro que não esteja de todo. Em processos especiais, pronto. Em dias de festa não, mas dias especiais. Mas em processos de emagrecimento e especialmente no caso da obesidade, muitas vezes a restrição desses momentos de prazer é importante, porque despertando o prazer depois torna-se tudo mais difícil. Então, sim, vetar por completo o acesso a é uma estratégia que não vale a pena. Se começa, pronto, cada um sabe de si, não é? Isto sou eu aqui a falar. E queria só dizer aqui à parte sobre isto que a doutora está a dizer, porque nós estamos aqui a falar sobre nutrição e se calhar temos a ver-nos em casa algumas mamãs que estão agora de licença de parto e que estão, lá está, privadas destas horas de sono e que por isso é normal que às vezes não consigam controlar estas coisas todas, por isso não é para desanimar. Nós hoje estamos aqui a falar de nutrição para mostrar como vocês vão conseguir, mesmo que agora, por causa destas horas de sono e disto tudo, não seja assim tão fácil. Só para animar, porque eu sei... Sim. Que não é quando a pessoa realmente não dorme tanto, isto torna-se tudo muito mais complicado, como disse, e tudo. Muita coisa falha. Muita coisa falha. Tanto o ambiente hormonal fica desfavorável, quanto a questão do tal autocontrole, não é? Que fica um pouco mais tem uma desculpazinha, mas quanto mais conseguirem controlar, melhor. Mas vamos chegar lá. E vamos ao último vídeo, que é importante ver e falar sobre ele. Exatamente. A importância do sal no processo de emagrecimento. O sal de mesa é composto por cloreto de sódio e o sódio é
essencial para inúmeros processos metabólicos, nomeadamente a contração muscular e o equilíbrio de líquidos dentro e fora das células. Por isso, o seu consumo não deve ser igual a zero. Mas em excesso, o sódio promove hipertensão arterial, excreção de cálcio na urina e edema, ou seja, inchaço por retenção de líquidos, que leva ao aumento de peso. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 5 gramas de sal por dia. Em média, os portugueses consomem mais do dobro. E onde é que este sal está presente? Em todos os alimentos industrializados, quer eles tenham sabor doce, quer tenham sabor salgado. E, claro, nas nossas confecções caseiras. Nas confecções caseiras nós conseguimos controlar melhor esta quantidade de sal, como diminuindo um pouco e aditivando com outros alimentos que promovam o seu sabor natural, o sabor natural dos alimentos. Falta do alho, da cebola, podemos falar aqui de ervas também como o louro, como o tomilho, a salicórnia, que ajudarão na redução do consumo de sal sem que comprometas então o sabor das tuas confecções. Se precisares saber mais sobre este ou outros temas ligados ao emagrecimento, fala comigo. Vamos deixar a convidada falar, que nós já falámos muito. Falando aqui um bocadinho sobre o sódio e também como é que a pessoa pode fazer um plano alimentar, dar aqui umas dicasinhas. Sim. Em relação aqui ao nosso vídeo do sódio e do consumo de sal, as minhas orientações ali naquele momento foram mais direcionadas até a atletas, a praticantes de atividade física. Não significa que tenhamos que levar o consumo a zero quando não existe essa prática, mas ele torna-se mais importante quando associado a uma transpiração excessiva, por exemplo, porque na transpiração nós também perdemos minerais, entre os quais o sódio. Então, fazer esta retirada ou redução pode fazer sentido para atletas e não atletas. Mas agora em contexto de obesidade, então, para começarmos já por finalizar, reduzirmos o consumo de alimentos ricos em sal, ou seja, altamente palatáveis, que induzem o prazer, industrializados, é uma estratégia interessante a implementar. Por que motivo? Porque sabemos que está associado a um maior consumo de alimento, um maior consumo de energia, em consequência, um aumento de peso e uma maior dificuldade em perdê-lo, quando o consumo de alimentos altamente palatáveis está presente. Ou seja, comer saudável, restringir um pouco as nossas opções àquilo que nós sabemos intuitivamente que nos vai acrescentar valor, facilita bastante o processo de emagrecimento. Quando nós consumimos mais hortícolas, mais frutas, as carnes brancas, os peixes, aquilo que eu acredito que já está mais do que batido para toda a gente, não é? Torna-se mais fácil, nós temos menos fome, ou quem está a passar por um processo de emagrecimento sente menos fome, tem mais facilidade em manter-se dentro do processo e é mais feliz nesse processo. Ao contrário do que possa parecer inicialmente, que a pessoa vai ficar tão restrita, coitadinho, vai deixar de comer aquilo de que tanto gosta, entrando nesse ciclo e mantendo-se fiel a essa alimentação, fica tudo muito mais simples. Então, reduzir o consumo de alimentos de prazer é uma estratégia. Outras estratégias, consumo de fibra, pescando aqui o tema anterior, consumo de fibra é interessante ao longo de todo o dia e de todos os dias e pode ser muito interessante consumido antes das refeições. Fazer um batidozinho, ali um shot de fibra com um pedacinho de proteína ou com um belo golo de água, 15 minutos a 30 minutos antes de uma refeição, pode nos ajudar tanto no autocontrolo para comer mais devagar, mastigar melhor, quanto para retardar o esvaziamento gástrico. E tínhamos aqui conversa para mais. Tem que voltar. É o que temos a dizer. Tem que voltar, temos que reagendar mais outra vez, tem que voltar a falar-nos mais. Foi um prazer tê-la aqui connosco e falar sobre este tema que é tão importante para todos. E até uma próxima. Já estamos, sim, exatamente. Voltamos a Sara um dia destes e nós voltamos amanhã. É já no próximo, cá estamos nós para recebermos mais mulheres. Exatamente. Falar sobre mais coisas e você tem de assistir. Exatamente, contamos consigo desse lado. É sempre um prazer estar aqui, aprendemos muitas coisas aqui, espero que também tenha aprendido e que volte connosco. Pois é, e agora temos que pôr em prática, isto não é só ouvir, é fazer. Sim, algumas coisas já estou a colocar em prática, outras é com o tempo, não é verdade? Exatamente. Pelas 15 horas contamos consigo no próximo programa.